pessoal, tudo bom? Coração Gremista, o canal, o grupo do WhatsApp que virou canal no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre uma excursão que o Grêmio fez nos anos 60 à Europa, mas depois da vinheta. Estamos de volta com o Coração Gremista e a viagem que o Grêmio fez para a Europa nos anos 60. Chico, o que a gente tem que fazer antes para não esquecer? Tudo bem, pessoal? Sou o Chiquezinho, aqui no meio, o Bildo Júnior, o Wilson Rosa. E a gente pede para você vir aqui no canal se inscrever, curtir, acionar o sininho, comentar e compartilhar, a gente agradece muito a força. Like. Dito isso, bora para a excursão. Foi a primeira excursão do Grêmio à Europa? Primeira Europa? Foi a primeira Europa, mas não foi a primeira do Grêmio. Não, o Grêmio excursou pela América Central, do Norte, dos anos 50, né? A gente tem, desde os anos 36, excursões pela Europa, pela América do Sul. E o Grêmio não tinha uma regularidade, né? Era uma coisa que se fazia todos os anos. Era a maneira que o Grêmio tinha de juntar dinheiro, fazer as partidas caça-níqueis, né? Até explica assim, por exemplo, que naquela época, como não existia um campeonato nacional, Exato. Por isso o Atlético Mineiro não pode ser campeão brasileiro de 1937. Não existe! Não existe CBF dar um título brasileiro para o Atlético Mineiro, que não tinha campeonato brasileiro naquela época. Revoltado menino aqui. Dito esse protesto aí, naquela época os clubes eram um regional o ano praticamente no todo. Jogavam 30 partidas por ano e olha lá. E aí sobrava muito tempo. O que faziam os times? Os times pegavam as suas malas e viajavam pelo mundo. O Santos fez muito isso, na época do Pelé, o Santos... Ganhava um troco ainda. Tanto que o Santos largou a Libertadores para ia ganhar... Não, e outra coisa, o Grêmio se tornou conhecido na América do Sul toda por causa disso. O Grêmio, desde os anos, como eu estou dizendo, dos anos 30 já excursionava pela Europa, pela América do Sul. Pela América. América do Sul do Norte, né? 36 a primeira na América do Sul, 45 a segunda, 49 a terceira, ainda em 49 ele fez uma pela América Central, em 53 ele foi na América do Norte e no Sul, em 59 toda a América do Sul de novo, e daí em 61 ele vai para a Europa. Por que o Grêmio o segundo time gaúcho aí para a Europa, Ele é o segundo time a ir para a Europa. Por que ele vai para a Europa em 61? O técnico do Grêmio era o Foguinho, em 61. E antes, ele tinha sido técnico do São José, não, do Cruzeiro. Cruzeiro, que foi o primeiro clube a ir para a Europa. Que foi o primeiro clube a ir para a Europa. Cruzeirinho. E daí ele viu que isso era bom, porque ele dava entrosamento para o time e o time aprendia uma maneira de jogar diferente daquilo que era jogado aqui. Então ele foi o primeiro cara a dar preparo físico para os jogadores no Brasil. No Rio Grande do Sul, né, vamos dizer assim. No Brasil não, porque era comum ver os jogadores subindo as escadarias do Olímpico para pegar a condição física melhor. Até uma coisa que não se fazia, essa coisa, preparo físico dos jogadores, já entravam em campo, já saíam largar o cigarro e ir pro campo, né? Não, mas isso aí, os caras... Até a Copa de 54, que é a famosa Hungria, né? A Hungria que mudou isso, né? E eles entravam em campo aquecidos, enquanto estava todo mundo frio. Isso, Quando o time entrava em campo, entrava no nível de competição, já estava 2-0 para a Hungria. Os Magyars. Então, eles aprenderam isso na Europa. E o Grêmio adota isso em 60, olha aí, de 54 a 60, quanto tempo leva, né, Chico? 6 anos. E daí em 61 o Grêmio faz essa excursão para a Europa e joga contra grandes times, faz jogos menores também, enfrenta até seleções. Então vamos destacar algumas partidas, não vamos destacar toda a excursão, porque são muitos jogos. Quantos jogos foram esse período? Vamos lá que eu estou abrindo aqui. Foram 24 jogos, o Grêmio teve 12 vitórias, 4 empates 50%. E 8 derrotas. Qual período? Quanto tempo? A excursão foi de 30 de março a 16 de junho.
E tem mais, né? A viagem era de navio, né? Sim. Não Se tinha. viajar para a Europa de navio, não tinha avião para fazer a... Levar uns 2 dias. É. Não. Ou mais. 2 semanas. Daqui até era duas 3 semanas de viagem. A coisa era complicada. O Grêmio visitou França, Bélgica, Romênia, Grécia, Bulgária, Polônia, Alemanha, França, Luxemburgo, Dinamarca, Rússia e Letônia. Eita! São bastante jogos que o Grêmio fez. Na Letônia que a bandeira é azul e branco, será que não? Não, Estônia. Estônia. O Grêmio enfrentou, entre os times mais conhecidos, vamos ver se diz aqui os times todos, o Stuttgart da Alemanha, o Olympique Nice, que não é tão importante, que não é o de É Marseille, o Nice, o time do Dante. Coxa de azul. Cor azul. o AEK da Grécia, o Olympiacos da Grécia e o Panathinaikos, três grandes os três times grandes da Grécia, e a seleção grega. Quebramos prato. Enfrentou o CSKA Sofia. Da Bulgária. Aliás, esse jogo aí, eu gosto de sempre falar sobre esse jogo. Esse jogo é importante. O Grêmio vai a Sófia, na Bulgária, capital, a terra do iogurte. Enfrenta dois times, o CSKA e a própria seleção da Bulgária. CSKA Sófia é o time do exército lá. Eita. E aí, um torcedor, ele ficou tão encantado com o jogo. Quanto foi o jogo, Nilton? Pode falar o jogo. É que nasce a Gremina. O Grêmio ganhou de 5-1 do CSKA Sofia e perde para a seleção da Bulgária por 2-1. E o Stoichkov jogou, não? O Stoichkov não era nascido ainda. E aí acaba o jogo, esse torcedor sai tão encantado e ia nascer a filha dele. Ele vai para o hospital e nasce eu não sabia se era uma filha ou um filho. Ia nascer o... Saiu com a intenção de já botar na criança o nome do Grêmio. E aí nasceu a menina. Ficou a Gremina. Aí nasceu a Gremina. Em 1961. A Gremina, até tem que pesquisar isso. Tá viva ainda. Se ela tá viva, se ela estiver viva, tomara que esteja, ela teria hoje 64 anos. Olha, tá. Ainda mais que os europeus eles costumam, né? Seria interessante você achar essa mulher, né? O Grêmio tinha que... Isso até a gente falou, né, sobre essa coisa. Se eu não me engano, em algum momento aí dos anos 90, o Grêmio entrou em contato com a família dela e mandou lembrança, camiseta, legal, essas coisas. Bacana. Mas quem sabe essas coisas é o Museu do Grêmio, né? Sim. Eles têm esses dados. E aliás, ele está falando muito o marketing do Grêmio, né? O marketing do Grêmio, o que trata da história do Grêmio está falando muito. Tendo chance de... Até comentamos quando o Grêmio esteve na Copa do Brasil, quando o Grêmio jogou com o time lá de Roraima. Sim. Aí tinha um torcedor lá que nunca tinha pisado em Porto Alegre e era torcedor todo tatuado de coisas do Grêmio. Até comentei na época, por que não você quer esse guri, trazer esse guri? Traz aqui, né? Traz aqui, sabe? Pra colocar, trazer na arena, conhecer a arena. Paga, deixa o cara no hotel 3, 4 dias, põe ele num jogo do Grêmio. O marketing do Grêmio não faz isso, cara. Não. Eu fico de cara com essas coisas. E aí, paramos... Aí voltando agora, aí nasceu a Gremina. O Grêmio continuou a sua discussão, mais ou menos, qual era a base? Era o técnico, era o Foguinho? Quais jogadores mais conhecidos do Grêmio? Eu tenho a escalação de um time aqui, de um jogo importante. Vamos para a escalação. O Grêmio enfrentou o Real Madrid na França. Louco! Real Madrid. E o time do Real Madrid tinha, entre eles, Puskás, Di Stéfano, Rento, Santa Maria. Os Pelé da época. Que eram jogadores de seleção. Isso. Em todos eles, o Puskás no caso da seleção húngara, o Di Stéfano... Ele estava na seleção da Espanha nessa época. O Di Stéfano, que era da seleção argentina e já era jogador da seleção da Espanha, e o Santa Maria, que era uruguaio e também era da seleção da Espanha, e o Rento também da seleção espanhola. Então são jogadores fabulosos que tinha o Real Madrid. O Grêmio, esse jogo jogou com Henrique no gol, Altemir, Ayrton Ortunho e Enio Rodrigues. Aqui está trocada a posição dos dois. Enio Rodrigues era zagueiro e Ortunho lateral esquerdo. Elton, Milton Coelho,
No meio, eram só dois no meio, Cardoso, Marino, Gessi e Vieira. E Vieira, pô, é bom. O Merino fazia às vezes de centroavante aqui, é o Marino, né? Marino. E o Cardoso de ponta, mas eles também trocavam de posição. O próprio Gessi era um camisa 10, que era um atacante, mais um atacante do que meia, né? Sim, Ele voltava um pouco na época. Eu vou até qual foi o jogo. E o Grêmio tinha o Vieira, que era um ponta esquerda. Ponta esquerda. Mas o Vieira era o cara que fazia a parte tática, que nem o Zagallo. Ele voltava para recompor no meio de campo. Sim. Acompanhava a lateral e tudo, e o técnico Oswaldo Rolo. O jogo foi 4-1 pro Real Madrid. Sim, o Real Madrid, na época, simplesmente era um pentacampeão europeu. Eita. Aí também Puskás de E Stefano. o Real Madrid foi o primeiro, e durante muitos anos só eles dominaram a Liga dos Campeões da Europa. Eles só foram perder o primeiro que eles perdem. A primeira vez que eles não conseguiram título foi em 62, quem ganhou foi o Benfica. E outro jogo importante que teve foi contra a seleção russa. Seleção da União Soviética. União Soviética, né? Russa. União Soviética, Que Gorbachev. juntava muito mais jogadores, né? E o Grêmio perdeu de 2-0 para eles. E era isso. Era Os isso. grandes jogos foram esses aí. Muito legal. Essa discussão maravilhosa levou. Tanto que hoje, cara, o fenômeno, cara. Quando tu fala de Brasil. Aí tu fala de Brasil, os caras lembram Santos, Flamengo, Grêmio. São Paulo. Por aí, cara. Sempre assim. É sempre assim. Sempre assim. Tanto que a gente viu esses dias aí O Thomas Miller? Thomas Miller, campeão do mundo, que já jogou no Brasil por uma Copa do Mundo. Isso. E ele, o primeiro time que ele fala é o Grêmio. É o Grêmio, isso. Ele saiu do Bayern. O Bayern depois, o único time da carreira dele. Ele não renovou o contrato, 35 anos de idade. E aí o repórter pergunta pra ele: se jogarem no Brasil, qual time ele conhecia do Brasil? O primeiro time que ele fala é o Grêmio, né? O troço. Cristiano Ronaldo também, Sim. na entrevista, falou do... Aliás, tem até parente aqui. Não, em Gramado. o cunhado dele é gaúcho, gaúcho. gremista. E aquele que era da seleção argentina, que... O Batistuta. O Batistuta, em 98, ele falou, perguntaram para ele na Copa na França, ele ainda demorou um tempo para acabar a carreira. Se ele voltasse para a América Latina, para a América do Sul, qual time ele gostaria de jogar? Adivinha qual? Mas eu estava falando de um jogador atual, que é argentino e jogava na Roma, perna esquerda, me esqueci o nome dele. Dybala. Esse. O Dybala. Paulo Dybala. Que ele era muito amigo do Douglas Costa, na época da Juventus, né? E o Douglas Costa levou para ele uma camisa do Grêmio, porque ele já gostava do Grêmio, ele queria ter uma camisa do Grêmio. Não, essa camisa aqui, ó, eu orgulho. Conhecimento na Europa do time do Grêmio. Até só para encerrar, algumas semanas o jogo do Grêmio lá em Lima, no Peru, contra o Atlético Grau. Aí a câmera foca, quem tá na bancada do jogo do Grêmio? Pirata! Barcos. Eles não Barcos, tá jogando bola ainda, jogando pela Aliança Lima. E o cara virou torcedor do Grêmio, cara. E o cara tava no jogo do time do coração dele no Brasil. Não é à toa que nós fizemos 3 finais de Mundial. 3. É isso aí. Então essa discussão foi legal. Mostrou o mundo, o Grêmio para o mundo e também o mundo para conhecer O imortal. o imortal. O Grêmio se tornou grande na Europa com o advento da Gremina, né? A Gremina. Que é um fato que a gente queria deixar destacado aqui. Sim. Legal isso aí, bem legal essa discussão tricolor aí. Mas são muitos jogos, eu falar de todos não tem como, né? É muito jogo. Muito jogo, mas o time foi bem. O time tá bem, me lembra do Rote. O time tá bem. Então é isso, seu Nildo. Isso aí, em outro momento a gente traz outras discussões, outras vitórias famosas do Grêmio pela Europa, pela América do Norte, América do Sul. Isso aí. A gente conta outra hora. Aqui no coração gremista. Valeu, obrigado. Eita! Tchau.